irmãos subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, verso de número 6: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Somente até aqui. Os irmãos podem voltar aos vossos assentos, queridos, louvando ao Senhor, pois o Senhor está aqui neste lugar. Já sentimos a sua presença em nosso meio. Queridos, olhe para cá. Dentro do tempo que temos, transmitir aos irmãos a mensagem que o Espírito Santo de Deus tem colocado ao nosso coração, dentro do propósito também da campanha que os irmãos estão fazendo aqui, com o tema Levanta e Anda. É interessante que quando nós lemos, amados, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que é neste livro que contém a história do início da igreja, o desenvolvimento da igreja primitiva, que através do poder do Espírito Santo e no Espírito Santo, com ousadia, eles anunciavam a Jesus. Todas as vezes que nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, eu poderia aqui resumir o livro de Atos para os irmãos em 3 palavras. Quais são elas? Nós poderíamos resumir Atos dos Apóstolos em 3 palavras. Quais são elas? Ascensão. Poderíamos resumir aqui o livro de Atos nesta palavra de ascensão, porque aqui, irmãos, vai ficar registrado para nós, inclusive os leitores da Bíblia Sagrada sabem o início já deste livro, do capítulo de número 1, aonde Lucas está escrevendo ao seu amado amigo Teófilo. Ele vai falar a respeito da pessoa de Cristo Jesus, o qual, num período de 40 dias, ele esteve juntamente com os discípulos após haver ressuscitado, e a Bíblia diz que ele vai passar algumas instruções para os discípulos. O capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos narra para nós, irmãos, as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo antes da sua ascensão, antes da sua subida aos céus, antes de ele ir para o céu de glória. Faz algumas promessas, e entre elas eu destaco uma delas que Jesus vai fazer para os discípulos, que está no verso de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ele está dizendo: vocês irão testemunhar, através desta ousadia, ou através desta ação do Espírito na vida de vocês, vocês tornar-se-ão testemunhas, testemunhas vivas, irão anunciar, irão pregar, irão falar das boas novas, irão testemunhar a respeito da pessoa de Jesus. E Jesus vai dar inclusive a direção: serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que após isso, meu amado, Jesus, ele passa agora a subir aos céus. E na sua ascensão aos céus, a Bíblia diz que ele está quase sendo coberto pelas nuvens, ele está subindo sobre as nuvens, e a Bíblia diz que os homens que estão olhando, que estão vendo, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, que era aproximadamente mais de 500, ou próximo a 500, eles estão olhando para os céus, e a Bíblia diz que alguns varões, alguns anjos aparecem ali, e eles estão dizendo para aqueles irmãos que estão olhando para cima, e dizendo: olha, varões, por que olhais para cima desta forma, ou deste feito? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês o verão descer. Então ele estava citando aqui a promessa do arrebatamento.
Então no capítulo de número 1 marca, registra esse momento em Atos dos Apóstolos, a ascensão de Cristo Jesus, uma das palavras que resumiria esse livro. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, uma outra palavra que o define, irmãos, também é a descida. Por que descida? Embora nós temos a ascensão de Cristo, nós temos então agora o registro do cumprimento desta promessa que o Senhor Jesus havia lhes feito em Atos, o capítulo 1 e o verso 9, recebereis virtude do Espírito. E agora, após esses 40 dias, Jesus fica na terra, ele sobe aos céus, havia feito a promessa, os discípulos vão para casa. Não, a Bíblia diz que eles vão para o cenáculo, eles vão para o templo, para orar. E lá no cenáculo, quando eles estão orando, num período de 10 dias aproximado, o texto sagrado em Atos 2, quando inicia o verso de número 1, vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isto significa, meu amado irmão, que eles estavam ali 10 dias aguardando, até porque a palavra Pentecostes, ela traz na sua raiz a ideia de quinquagésimo, ela traz essa ideia do 50º dia. Por quê? Porque era a festa que era feita 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus ressuscita, fica 40 dias, eles vão para o cenáculo e ficam 10 dias, pastor Hélio, na igreja orando, esperando a promessa. E quando eles ficam ali aguardando aquela promessa, a Bíblia diz que então de repente veio sobre eles um vento, um som de um vento, como um vento veemente, impetuoso, que encheu toda aquela casa de poder, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então fica registrado no livro de Atos dos Apóstolos, e inclusive aqui uma das doutrinas daquilo que a igreja acredita. Somos uma igreja pentecostal, e aqui está o registro, meu amado irmão, desta manifestação e ação do Espírito, fazendo essa transliteração, na medida que eles falavam em línguas e anunciavam as boas novas, aqueles povos entendiam, até que um momento alguém vai dizer: olha, esses homens aí, eles estão bêbados, esses homens aí, eles estão cheios de vinho. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele toma a palavra e ele diz: olha, são 3 horas da tarde e esses homens não estão cheios de mosto, esses homens não estão cheios de vinho, mas isso é aquilo que o profeta Joel havia profetizado no capítulo de número 2 e o verso de número 28, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne do seu Espírito, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Ele está falando que aquilo que está acontecendo havia um cumprimento agora, em resultado daquilo que há muito tempo atrás já havia sido profetizado. Ele começa a falar e apresentar Jesus: olha, isso tudo que está acontecendo, varões israelitas, escutem essas palavras, isso tudo que está acontecendo, isto é resultado deste Cristo Jesus que veio a este mundo, que um dia nos prometeu esta manifestação do Espírito, esta ação do Espírito sobre a nossa vida. E ele vem falando de Jesus e dizendo: este Cristo que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou e ele está vivo. A Bíblia diz, meu amado irmão, e eu estou indo de uma forma mais rápida aqui para nós chegarmos no capítulo 3, a Bíblia diz que quando aqueles homens escutam esta pregação de Pedro, naquele momento, ao ouvir estas palavras, no verso 37, a Bíblia diz que eles compungiram no seu coração, olham para Pedro e perguntam, ele e aos demais apóstolos: e agora, o que faremos, varões irmãos? O apóstolo Pedro olha para eles e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia fala que naquele dia, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000. Pensa numa pregação, é o início da igreja, e desta forma que a igreja vem caminhando, é neste cenário de avanço da igreja, que agora nós vamos ter o registro de Atos, o capítulo de número 3, 3.000 almas aceitam a Cristo aproximadamente.
Jesus está salvando. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias tinha pessoas que estavam se salvando. Todos os dias havia pessoas que vinham a Jesus e aceitavam a Ele como seu Salvador. Agora em Atos, o capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro e João, eles vão juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Para quem não sabe, a hora nona referia-se aqui, irmãos, à hora das 3 horas da tarde. Para todo judeu ele tem esse costume deste horário das 3 horas da tarde, das 15 horas, ir ao templo orar. Como eles vão ao templo, a Bíblia diz que eles estão indo, irmãos, e o propósito deles de ir ao templo é para a oração. Eles estão indo e têm um propósito. O propósito é orar. Junto disso, nós vamos ver logo um outro homem que Lucas vai narrar para nós, além de Pedro e João, que estão indo para o templo, aonde havia uma porta, que todos os irmãos sabem, da porta chamada a Porta Formosa. A Bíblia diz que eles estão indo para lá orar, mas logo também havia um outro homem. Quem era este homem? Lucas vai chamar ele de coxo. Ele não vai dar o seu nome específico, mas ele vai dizer que um varão, que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Escute isso e olhe para cá, redobre a tua atenção. Todos nós sabemos, queridos irmãos, que nós temos aqui alguns personagens que estão indo para o mesmo lugar. Repita comigo: estão indo para o mesmo lugar. Eles estão indo para o templo. Embora houvesse diversidades de ações no templo, mas todos eles iam em direção ao templo. O que é interessante é que o Espírito Santo de Deus ministrou a respeito disso ao meu coração, e os irmãos já vão entender aonde eu quero chegar. Todos nós que estamos aqui, que saímos do nosso lar, saímos com uma intenção. O que é a intenção, pastor Júnior? A intenção, se você ler o que significa a palavra intenção do dicionário de português, é aquilo que você pretende fazer, é um propósito que você tem, é um plano, é um desejo. Você quer ver só? Hoje, quando você estava no seu trabalho, você planejou, você propositou estar aqui. Quem sabe antes mesmo de sair de casa, você disse para o seu esposo ou para a sua esposa: hoje à noite nós vamos na igreja. Então a intenção é aquilo que nós pretendemos fazer. Embora, irmãos, nós temos uma intenção boa de ir ao templo, temos o plano que fizemos durante o dia, temos o plano que fizemos durante a semana. Tais dias nós vamos no culto, nós vamos participar, nós vamos na EBF, nós vamos na escola bíblica dominical, nós vamos no culto de edificação espiritual, que é o culto de terça-feira, o culto de ensinamento. Irmãos, a intenção, note que ela é boa, porém nós precisamos nos atentar para a motivação que nos leva a fazer isso. A intenção é de ir, mas o que me motiva a ir? Quando nós pensamos em intenção, é aquilo que nós pretendemos fazer. E quando nós pensamos em motivação, a motivação é uma força que leva o indivíduo à ação. Embora muitas das vezes você planeje no seu coração, você tem o plano e o propósito de ir, mas o que precisa nos motivar, meus amados irmãos, é a presença e essa ação do Espírito que vinha fazendo na vida destes homens, como Pedro, como João, como os apóstolos. Olhe para cá. Na medida que nós vamos entendendo isso, nós vamos vendo neste cenário que havia ali homens que estavam indo para o mesmo lugar, com a intenção boa, mas a motivação totalmente diversificada uma da outra. O que motivava aquele coxo ir para o templo? O texto sagrado diz
que um jovem que desde o ventre da sua mãe, que era coxo, diferente do Bartimeu, que Marcos capítulo de número 10, a partir do verso 46, lá no 52, se não me foge da memória, ele vai dizer que quando ele pede para Jesus o que ele necessitava, Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Ele vai dizer: eu quero tornar a ver. É diferente, porque o tornar a ver traz a ideia de que alguém um dia viu, e agora ele quer voltar a ver. Algum acidente aconteceu no percurso, e agora ele precisa de uma intervenção. Este jovem é diferente, o texto diz que ele é coxo desde o ventre. Desde o ventre da sua mãe ele é coxo, e todos os dias o texto sagrado diz que o colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir o que, irmãos? Esmola. Em contrapartida, nós temos Pedro e João, que estão indo para o templo para oração. 3h da tarde, eu não sei se aqui tem, mas lá para baixo, em Santa Catarina, da onde eu venho, para lá tem muito a tarde da bênção. 3h da tarde, tarde da bênção, os irmãos se reúnem. Estava indo Pedro e João para o culto da tarde da bênção, lá no templo. Quando eles estão indo para lá, eles encontram esse moço, que desde o ventre da sua mãe é coxo. A intenção dele é boa, irmãos, sim ou não? Ele está no templo. Todos os irmãos sabem, quando nós lemos a palavra de Deus, você vai ver que o templo é um lugar de adoração. Quando você lê o apóstolo Paulo escrevendo em uma das suas cartas, ele vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Pastor Júnior, o que significa isso? O que Paulo está querendo dizer é que Deus não está impregnado na tinta ou na parede da igreja, meu amado. Jesus não está na parede grudado ou na tinta da igreja, não. O que ele quer dizer é que Deus, ele não habita nessa situação, nessa questão de estar nas paredes da igreja, não. Ele habita em cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito, e a partir do momento, escute isso, a partir do momento que o primeiro crente adentrou a esta igreja, o Espírito Santo de Deus adentrou com ele, e ali a presença do Senhor é real. Porém, a importância de estarmos na congregação, somos um corpo, o corpo místico, o corpo de Cristo, unidos em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós continuamos avançando, nós continuamos na presença do Senhor, dia após dia, servindo ao Senhor todos os dias no templo, porque aqui eu creio, aleluia, assim como o salmista disse no Salmo 122, a alegria no meu coração, quando me dizem, vamos à casa do Senhor. O templo, na palavra de Deus, meu amado, ele é apresentado por algumas figuras, nós vamos ver, e é muito notório isso na palavra, essa necessidade de nós estarmos no templo para adorar ao nome do Senhor. O salmista, certa feita, ele vai dizer que vale mais na presença do Senhor, um dia na presença do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Há uma necessidade de nós virmos à casa de Deus para adorar ao nome dele em espírito e em verdade. Nós precisamos olhar e analisar o que é que nos motiva a vir. O que tem nos motivado a vir à casa do Senhor? Vir para o templo. Vou para o templo porque eu sei que eu terei uma estratégia financeira que Deus vai me dar, e eu vou ser o homem mais rico da terra. Irmão, Deus pode te abençoar, Deus pode te dar um projeto, sim, mas na medida que você se aproximar dele, é por certo que isso virá em resultado, aleluia, da tua aproximação e do teu relacionamento com Deus. Na medida que você vai se aproximando de Deus, é por certo que você irá desfrutar do melhor de Deus sobre a tua vida. Mas a principal coisa que ele quer, aleluia, é salvar a tua alma, é salvar a tua casa, é salvar a tua família, é trazer paz ao teu coração e conduzir e direcionar os teus passos ao céu de glória e fazer de ti uma bênção, aleluia. Eles estão indo para o templo, a motivação para um e o outro diverge.
A intenção ela é boa, sim, mas tem um ali que está indo para pedir esmolas. Não fique apenas nas esmolas, irmãos. Tem muita gente que está simplesmente nas esmolas. A partir do momento que nós nos voltamos a Deus, a partir do momento que nós voltamos o nosso coração ao Senhor, é por certo que a bênção do Senhor também nos acompanhará. Deuteronômio capítulo de número 28, o Senhor vai dizer para o seu povo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Ele diz: essas bênçãos, aleluia, te alcançarão, oh glória. Não é você que precisa, pastor, tem uma geração aí correndo atrás de bênção. É as bênçãos que precisam correr atrás de você, quando você tem a motivação certa. Eu vou quinta-feira no culto da vitória, lá em Capitão, o que é que você vai fazer lá? Eu vou lá adorar a Deus, eu vou lá louvar ao nome do Senhor, porque eu sei que enquanto eu adoro o meu Deus, que é poderoso, ó glória, Ele está agindo por minha causa, aleluia. Quantos podem adorar ao nome do Senhor, aleluia? A outra vez que eu estive aqui, estou aqui pela segunda vez, na primeira vez que eu vim aqui, eu pedi oração pelos meus filhos, meus meninos. Eu tenho 2 filhos, o Gustavo e o Guilherme, um de 6 anos e um de 1 ano e 8 meses. E eu estava passando uma luta tremenda, irmãos, aonde nós não conseguimos identificar qual era a causa, muita febre nos 2. O Lucas acompanhou conosco isso. E um determinado dia eu chego numa congregação, que eu acho que era só o púlpito aqui, nem isso, lá na congregação Ebenezer, e eu estou naquela congregação, uma irmã que foi ministrar naquele dia, ela, após ministrar, ela veio até mim e colocou o dedo sobre mim, e ela disse: meu filho, o Senhor começou a falar comigo naquele momento, e Ele começou a dizer: eu estou vendo o que você está passando. Satanás tem tentado de alguma forma tentar te parar. Ele tentou tocar na tua saúde, mas ele não conseguiu. Ele tentou tocar na saúde da tua esposa, mas ele não conseguiu. Mas agora, o que ele está fazendo, esta artimanha de Satanás, é tentar tocar na vida dos teus filhos, para que você não produza para o reino de Deus. Naquele dia, irmãos, naquela noite, ela colocou as mãos, a irmã Rosíris Martinez, da cidade de Foz do Iguaçu, ela colocou as mãos sobre a minha cabeça, e ela disse: neste dia, eu, o Senhor, estou renovando as tuas forças, e estou dizendo para ti, que eu, o Senhor, estou contigo. Chega na tua casa, levanta tuas mãos para o alto, e repreenda esta enfermidade. Irmão, eu cheguei em casa com coragem, eu abri a porta, a Gabriela estava, minha esposa, dentro do quarto, os meninos sobre a cama, debaixo de coberta, suando, e com muito frio, febril naquele momento, mas eu levantei as mãos para o alto e eu disse: em nome de Jesus, enfermidade, eu te repreendo no nome e na autoridade que está sobre o nome de Cristo Jesus. Meia hora depois, os meninos estavam correndo, eles estavam se alimentando, e nós estávamos adorando ao nome do Senhor. Sabe por quê? Quando você está com a motivação certa, Deus está trabalhando pela tua causa, aleluia. Se você veio com a motivação certa, qual é a motivação? Eu vim adorar a Deus, aleluia. Eu vim adorar o nome do Senhor. 3 horas da tarde. O que é que crente vai fazer 3 horas da tarde, irmão? Na igreja, no templo. Lá vai Pedro e João: ô João, vamos orar? Vamos. Precisamos de relacionamento com Deus. Precisamos estar mais próximo de Deus. A Bíblia diz que quando eles estão chegando agora, irmãos, no templo, a este jovem que está ali pedindo esmolas na porta do templo, o que é interessante é porque que ele não entra para o templo. Ele não pode, está numa condição a olhar do homem puro. Ele fica na porta do templo, mas o que me chama mais atenção é que, além de ficar na porta do templo, ele está pedindo esmolas. E por que ele não pede uma oração? Ô irmão,
Sei que o irmão está entrando aqui para o templo agora. Tem como o Senhor colocar a mão sobre mim aqui e orar sobre a minha vida, e eu creio que vai acontecer um milagre. Mas ele se contenta com as esmolas. Ao invés de desfrutar daquilo que está no interior do templo, porque Deus poderia lhe proporcionar isso, como fez, mas ele se contenta com as esmolas. Pedro e João estão entrando no templo, e a Bíblia diz que quando eles estão adentrando no templo, está este jovem que olha para eles, e quando olha para Pedro e João, ele vai lhes pedir esmolas. Olha o que ele diz: vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Verso de número 4, o texto diz que Pedro e João, irmãos, vão olhar para ele agora. Quando eles olham para ele, eles vão fazer um pedido para aquele moço. Qual é o pedido, pastor? Olha para nós. Isso aqui me chama muita atenção, porque antes de Pedro dizer levanta e anda, ele diz olha para nós. Se por um acaso você encontrasse um coxo que estava na porta do templo pedindo esmolas, e pelo texto que nos dá a entender aqui, quando Pedro pede para ele olhar, traz-nos a ideia de que ele está em uma posição que não olha para Pedro e João. Quem sabe a sua posição, irmãos, era cabisbaixo, cabeça baixa. Mas o texto sagrado diz que Pedro está olhando e está dizendo: moço, antes de eu dizer para você se levantar daí, não sei se Pedro falou assim, né, mas eu imagino, mas ele está dizendo: ei, antes disso, eu tenho uma coisa para te dizer, olha para mim, olha aqui para mim. Ele está pedindo: olha para nós. E aqui o Espírito Santo ministrou de uma forma muito intensa, irmãos, no meu coração a respeito disso. Sabe por quê? Porque antes de Deus mudar a nossa condição, Ele quer mudar a nossa visão. Antes de Deus mudar a minha condição, a minha situação, de sair do chão e se levantar, Ele quer mudar a minha visão. Por quê? Porque se Ele não muda a visão, daqui um pouco está lá de novo, na porta do templo pedindo esmola. Mas quando Ele começa a mudar a visão, aleluia. E como é que muda a visão, pastor Júnior? É quando Jesus começa a entrar na vida do ser humano, aleluia. Quando Jesus começa a ser introduzido na vida do ser humano, ele começa a ver diferente, aleluia, oh glória. Em outras palavras, parece que o que eu estou vendo aqui é Pedro e João dizendo para aquele moço: levanta a tua cabeça, rapaz. Levanta a tua cabeça. Satanás, queridos, o que ele mais quer, o que Satanás mais quer, é nos fazer andar de cabeça baixa. O que Satanás mais quer é nos colocar debaixo de uma escravidão, nos prometendo paz, quando na verdade ele nos aprisiona, nos prometendo liberdade, quando na verdade ele nos escraviza. Agora, a partir do momento que a nossa visão ela é mudada, Ele está deixando muito claro que a visão precisa ser mudada. Por quê? Porque o moço estava numa condição de olhar para baixo, mas agora Pedro está dizendo: olha aqui para mim, levante a tua cabeça, moço. O nosso adversário, ele tem um propósito de nos fazer ficar cabisbaixo. Como assim, pastor? Se você ler o Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 13, você vai ver, o texto sagrado vai nos contar uma história de uma mulher encurvada. Jesus está pregando e uma mulher entra lá na sinagoga enquanto ele está pregando. E é nesse dia, em Lucas, o capítulo de número 13, se quiser colocar para nós também, reproduzir, para os irmãos verem, o verso de número 16, a Bíblia vai dizer que havia ali uma mulher que estava curvada durante 18 anos. 18 anos, Lucas 13 e 16, ela estava curvada durante 18 anos, e o texto vai nos dizer que Satanás mantinha ela presa por 18 anos, 18 anos, encurvada, desse jeito, irmãos, olhando para baixo. Satanás
aprisionando, mantendo ela presa por 18 anos. É isso que o texto sagrado vai dizer: convinha soltar desta prisão. Verso 16: no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa, uma mulher que vivia encurvada por um espírito maligno que a mantinha assim, espírito de Satanás que a mantinha 18 anos, a encurvada e olhando para baixo. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração a respeito disso, é que muitas das vezes, irmãos, nós precisamos entender isso aqui. A maior prisão, na verdade, ela não é física, mas a maior prisão, na verdade, ela é espiritual. Você, quem sabe, pode estar até no lugar certo, a intenção é boa, você está no templo, mas muitas das vezes a motivação é errada. Se hoje você abrir o seu coração para Cristo e permitir com que Jesus adentre na sua vida, assim como Ele fez na vida daquele homem naquele dia, a primeira coisa que Ele vai começar a fazer é mudar a tua visão, porque tem muita gente que está colocando, meu irmão, a culpa no lugar aonde ele está dizendo: não é aqui esta igreja, eu preciso ir para outra, não é aqui o lugar, eu preciso para outro lugar, não é aqui com este pastor, eu preciso um outro pastor. Querido irmão, fique aonde Deus te colocou, a tua intenção é boa, só que você precisa motivar, aleluia, se motivar em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando você está motivado por Cristo, quando você está olhando para Cristo, quando a tua motivação é Cristo, é por certo que você pode estar numa congregação de chão batido, que quem sabe não tenha nem telhado, mas você está ali dando glória e louvando ao nome do Senhor. Você que está aqui nessa noite, ó glória, você é um privilegiado. Sabe por quê? Você saiu da sua casa nessa noite para vir à casa de Deus. Você está liberto deste jugo de Satanás, e Cristo Jesus, a partir de hoje, Ele está mudando a tua visão, ó glória. Quantos recebem esta palavra e podem adorar ao nome do Senhor? Cristo Jesus, antes de mudar a nossa situação, a nossa condição, Ele muda a nossa visão. Aqueles homens chegam diante daquele moço, e o pedido de Pedro é: levanta a cabeça, olha para nós. E o texto diz que ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Essa alguma coisa que ele esperava receber, irmãos, era recurso financeiro. Porque o que mantinha ele ali todos os dias, provavelmente aquele ponto dava lucro, irmãos. Porque o texto diz que todos os dias ele estava ali. Então agora, no lugar aonde ele está, ele precisa de recurso financeiro. E aí ele vai dizer: me dá uma esmola. E isso é tão verdade que quando ele pede, em resposta daquilo que ele pede, Pedro olha para ele e diz: não tenho nem prata e nem ouro. O que ele está dizendo: ei, recurso que você precisa, meu filho, financeiro, eu não tenho. E aí eu vou usar aqui, irmãos, uma expressão lá da minha região do sul de Santa Catarina: tô curto nos pila. É como se ele estivesse dizendo isso: não tenho R$1 no bolso, rapaz, para te dar. Mas para onde que ele está indo, irmãos? Para onde? Poxa, mas ele está indo para o templo sem dinheiro no bolso. Ele está indo para o templo e não tem R$1 no bolso para dizer para aquele moço: vou te dar uma esmola. Mas Pedro está dizendo: olha, moço, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o recurso financeiro que você precisa e você me pede, eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus o Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. A Bíblia diz que quando Pedro fala essas palavras para o moço sai pulando e dando glória. Não. Olhe para cá, querido, escute isso.
porque isso aqui mexeu muito comigo. O texto sagrado vai dizer para nós, e tomando ele pela mão direita, o levantou. Quem é que faz isso, irmãos? É Pedro. E o que é que nós aprendemos? O que é para Cristo Jesus fazer, Ele vai fazer. Pedro está dizendo, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Mas quem vai estender a mão para levantar o coxo de lá é Pedro. Meu filho, levanta daí. Deixa eu pegar na tua mão, aleluia. Se levanta daí, meu filho, deixa eu pegar na tua mão. E a Bíblia diz que quando ele se levanta, e ficando ele sobre os seus pés, e os seus tornozelos se firmando, gerando estrutura, a Bíblia diz que ele saiu saltando em pé, correndo, e ele entrou dentro do templo, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Oh, glória. Olhe para cá, querido. Eu já parto para o final aqui, já foi o meu tempo. Mas eu quero dizer algo para você. Se a tua motivação for certa, aleluia. Se a tua motivação estiver no lugar certo, você viverá milagres de Deus sobre a tua vida. Experiências sobrenaturais. Aquele moço entra saltando. Aquele moço entra se alegrando. E a Bíblia diz que quando ele entra desta forma, se alegrando, está todo mundo pelo lado de dentro agora. Todo mundo atônito e dizendo, olha, não é este moço que estava lá na porta do templo. Eles começam a chegar até Pedro, e quando chegam até Pedro, Pedro desvia e tira toda a atenção dele e aponta para Cristo Jesus. Por quê? Porque a motivação dele está em Cristo. Ele diz assim, olha o que o texto diz, o povo indo até ele, Pedro diz, quando ele vê isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que olhais tanto para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Aleluia. Por que vocês estão olhando para nós como se fosse virtude nossa ou santidade que fizéssemos andar este homem? Mas quem fez isso, aleluia, foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, que glorificou ao seu Filho Jesus, que vocês entregaram, aleluia. Foi este Jesus que fez os milagres, o qual vocês negaram o seu nome, o santo e justo Cristo Jesus. Mas ele diz, aquele que é, aleluia, o príncipe da vida. Oh glória! Quando a nossa motivação é certa, meus irmãos, eu vou fechar a Bíblia aqui. É por certo que nós iremos desfrutar da presença de Deus. O texto sagrado ainda vai dizer para nós, Pedro falando de Jesus, que aquele que havia curado aquele moço, tinha sido Cristo Jesus. Aquele jovem, que o texto no capítulo de número 4, no verso 22, vai dizer que tinha ele mais de 40 anos, aquele homem que havia acontecido esse grande milagre. Agora, quando ele está falando que é Jesus que realizou aquele grande milagre, ele olha para ele e diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, a cura deste homem, no levanta e anda, a cura deste homem, era apenas o caminho para a salvação daquela vida. A cura daquele homem era apenas o caminho para a salvação daquela vida. Os milagres de Jesus, irmãos, revelavam quem ele era, o Filho do Deus Altíssimo. Nicodemos vai dizer, somente vindo de Deus para fazer as maravilhas que tu fazes, alguém vindo do céu, vindo de Deus, do Pai, para fazer as maravilhas que tu fazes. Então os milagres revelavam para nós a divindade de Jesus. Mas só a cruz, irmãos, só a cruz revelaria o seu propósito. Aquele homem está ouvindo esta palavra, levanta e anda, e ele se levanta e é curado no nome de Jesus, mas aquela cura estava encaminhando ele
para a salvação da sua vida. Com a permissão do pastor, eu posso orar, pastor? Se coloque em pé nesse momento. Uma palavra simples, irmãos, mas que você leve esta palavra ao teu coração.